Fala, meus amigos, no vídeo de hoje eu venho trazer um top 5 um pouco diferente, né? No último vídeo me pediram para fazer um vídeo sobre ciclídeos, sobre a família de peixes ciclídeos. Só que a família dos ciclídeos é muito grande, galera, ela é gigantesca, contendo aí mais de 250 gêneros e mais de 28 mil espécies. Eu decidi fazer o seguinte, ao invés de partir para um vídeo diretamente falando sobre essa família de peixes de um modo geral, eu decidi trazer primeiramente esse top 5 aqui de tipos de aquário com ciclídeos que podemos ter. Para inicialmente apresentar para vocês as variedades de ciclídeos que nós podemos ter em aquários e posteriormente eu estar produzindo um vídeo mais bem detalhado sobre essa família que é gigantesca e merece obviamente uma atenção especial. Agora vamos parar de enrolação e vamos partir para o vídeo que tem muito peixe bacana e muito aquário legal para mostrar para vocês. Em quinto lugar, nós temos os Zembunas do Lago Malawi. Eu coloquei especificamente esse grupo porque no Lago Malawi existem mais de 2 grupos aí de ciclídeos, né? Eu escolhi os Zembunas porque são peixes bem coloridos, bem populares no aquarismo mundial e bem acessíveis em grande maioria das vezes, né? Tem algumas pequenas dificuldades, a primeira delas seria a questão da agressividade, o territorialismo. São peixes bem territorialistas, né? Os ciclídeos, de um modo geral, no mundo inteiro, são territorialistas. Mas, em especial, os Zembunas são bem mais territorialistas do que o normal dessa família. São peixes que, em grande maioria das vezes, possuem hábitos alimentares herbívoros. Também é um pouco mais difícil de alimentar esses animais por conta dessa sua dieta mais específica. Encontrar atualmente uma ração específica para peixes herbívoros é uma tarefa um pouco difícil, confesso. Uma outra observação importante também é que são peixes de águas alcalinas, pH acima de 7,5. Normalmente o ideal para se manter esses animais é um pH de 7,8 a 8,6, ou seja, pH bem alcalino. Mas de um modo geral são peixes bem coloridos, que têm um comportamento muito interessante de se observar e também bem acessíveis, como eu comentei anteriormente para vocês. Em quarto lugar nós temos os ciclídeos anões sul-americanos, peixes bem interessantes de serem criados, possibilitando a criação inclusive em aquários bem pequenos, aquários aí de 30 a 40 litros, nós já conseguimos criar exemplares de ciclídeos anões sul-americanos. São peixes bem bonitos no que diz respeito principalmente à questão de coloração e formato do corpo. Normalmente as nadadeiras anal e dorsal dos ciclídeos anões sul-americanos são bem pontiagudas, bem desenhadas, é o que chama bastante atenção nesses animais. São animais também que não têm tanta exigência em relação a pH, são pHs bem fáceis de serem mantidos aqui no Brasil, normalmente numa faixa de 6,0 a 7,0, e vale reforçar, como são ciclídeos sul-americanos, nós podemos encontrá-los até em faixas abaixo de pH 6. Então a gente também tem que ficar ligado nisso, principalmente se forem peixes coletados. A grande maioria das vezes são bem territorialistas, então a gente tem que ficar ligado com os demais companheiros de tanque, principalmente se você decidir colocar mais espécies de ciclídeos dentro do mesmo aquário. São peixes também bem acessíveis na maioria das vezes e fáceis de serem encontrados pelas lojas aqui no Brasil. Aqui nesse vídeo, inicialmente, vocês viram um Ramirez, a segunda espécie que apareceu foi uma pistograma, né? Na verdade, o gênero que apareceu foi uma pistograma, e agora vocês estão vendo o famoso Curviceps. Para vocês terem noção de um preço de um ciclídeo anão, um Curviceps pode ser encontrado por até R$2, então é bem barato, galera. Em terceiro lugar, eu coloquei os ciclídeos americanos de médio porte, como por exemplo, vocês estão vendo aí agora, os Severums, Temporalis, Geofagos, Réqueles. Já são peixes que crescem um pouco mais comparados aos anteriores e aos que vocês vão ver, né, durante todo esse vídeo, né? Mas eles também não ficam tão grandes quanto um tucunaré, por exemplo, quanto um Oscar. Por isso, ciclídeos americanos de médio porte. São peixes de fácil manutenção, é claro que vocês precisam investir um pouco mais em sistema de filtragem por conta da matéria orgânica gerada por esses animais, mas de um modo geral são bem fáceis de serem mantidos aqui no Brasil. pH também aí que vai de 6,5 a 7,2. Em grande parte dos casos são peixes também que não dão trabalho para comer, se adaptam facilmente à ração ou, como acontece em cerca de 90% dos casos dos ciclídeos americanos de médio porte, eles já chegam até você comendo ração. Vocês, obviamente, precisam se atentar mais realmente à questão do tamanho desses animais na fase adulta. São peixes aí que chegam a 20 centímetros, podendo alcançar 25 centímetros.
Eu diria que ciclídeos acima aí dos 25, 30 centímetros já são ciclídeos considerados de grande porte. Acredito que os 20, 25 aí estaria dentro dessa faixa aí dos ciclídeos americanos de médio porte, como os severos e os geofagos, como vocês estão vendo nesse exato momento no vídeo. Quando se fala de valores, né, de preço desses animais, aí já varia um pouco mais por conta do tamanho e às vezes um pouco da dificuldade de encontrar determinados exemplares. Só que, como eu dei de exemplo aí para vocês, os geofagos e o severo, tem geofagos aí que vocês encontram por menos de R$10. A mesma coisa o severo, dependendo do tamanho também, vocês encontram por um preço bem acessível. De um modo geral, não temos muitas dificuldades para manter esses animais. Como todos os ciclídeos, são um pouco territorialistas, mas comparado a essa família de ciclídeos, são bem tranquilos de serem mantidos. É claro, não vamos confinar esses animais em aquários bem pequenos. Vamos dar aí pelo menos um aquário de 200, 300 litros para acomodar esses animais. Em segundo lugar, e nada mais justo do que dar a ele o acará-bandeira, um dos mais populares no mundo inteiro, um ciclídeo americano oriundo da bacia amazônica. A gente encontra uma variedade gigantesca, né, de variações desse animal: acará-bandeira marmorato, platinum, coivel, fora os padrões selvagens que são encontrados, como o Pterófilo scalari, o Pterófilo altum, o Santa Isabel. Então a gente tem uma variedade gigantesca, né? Muitas possibilidades entre cores e formato de corpo também para se colocar no aquário de acará-bandeira. É um peixe que também pega um range de pH muito alto, mas em grande parte desse range fica dentro de um pH ácido, né? De 5,5 a 7,2. É um peixe também que não cresce tanto em comprimento. Ele fica até alto, podendo aí chegar a passar de 20 centímetros de altura, só que é um peixe que fica aí com seus 15 centímetros em média de comprimento. No caso do Pterófilo scalari, que é o bandeira comum, quando criado em cativeiro é muito tranquilo deles aceitarem ração. Já o Pterófilo altum já tem uma dificuldade um pouco maior. É claro, não é impossível, mas sim, já é bem difícil. Para quem é iniciante ou não se garante num animal assim um pouco mais exigente, eu recomendo que vocês fiquem aí pelos Pterófilos scalari, né? As variações do bandeira comum, como eu comentei anteriormente, os bandeiras marmorato, koi, red devil, enfim, tem uma variedade gigantesca. Tem os azul leopardo também que são bem bacanas. Eu acho que inclusive cabe até um vídeo específico só para falar das variações existentes de acará-bandeira, que são muitas. Se eu for ficar falando aqui no vídeo, eu não termino hoje. Mas são ciclídeos sensacionais, fantásticos de serem mantidos em aquários. Inclusive, nós conseguimos até alternar com alguns ciclídeos anões sul-americanos. Também ficam bem interessantes, bem bacanas, junto com os bandeiras no mesmo aquário. Enfim, são diversas possibilidades que o acará-bandeira nos traz, mas lembrando, como é um peixe que não fica tão pequeno, ele já demanda de um aquário aí acima de 180 litros, vamos respeitar essa litragem também, para que a gente possa manter um acará-bandeira em nossos aquários a vida inteira. Eu mesmo tenho muito interesse em futuramente estar criando essa espécie. Quem cria gosta muito, principalmente quando eles começam a formar casal e reproduzir dentro do aquário. Então fica aqui a minha indicação para os acarás-bandeiras, para quem quer ter um aquário um pouquinho maior e quer ter experiência com ciclídeos, acarás-bandeiras vale muito a pena. E em primeiro lugar, o considerado rei dos aquários de água doce, ele mesmo, o acará disco, um dos peixes mais bonitos, com certeza, que eu já vi na minha vida. Eu nunca tive experiência na prática, mas já recebi muitos feedbacks de quem cria esses animais e são realmente animais fantásticos que possuem particularidades bem interessantes. São peixes oriundos também da bacia amazônica. Eles podem ficar um pouco maior do que os acarás-bandeiras, podendo chegar aí a seus 20 centímetros de comprimento. São peixes também que ficam um pouquinho mais altos e não tão compridos assim. Normalmente, os exemplares selvagens têm uma tendência em ficar um pouco maior comparado com os híbridos, que já são reproduzidos em cativeiro há bastante tempo. Falando nessa comparação entre selvagem e híbridos, normalmente os selvagens vivem também numa faixa de pH muito menor, muito abaixo, muito mais ácida comparado aos híbridos. Os selvagens normalmente vivem em pH aí de 5,0 a 6,5 no máximo, né? Já os híbridos conseguem suportar pH até 7,4. Quando os selvagens, eles têm uma dificuldade um pouco maior em aceitar ração,
mas sim, eles acabam aceitando ração depois de um processo de adaptação. Já os híbridos não têm essa dificuldade. Quando a gente vai partindo para o lado dos híbridos, a gente também acaba encontrando uma variedade de cores muito maior. Azul, amarelo, vermelho, vermelho com listras, vermelho com estrias, amarelo com estrias, enfim. A variedade de cores é gigantesca. A única desvantagem, que na verdade não seria uma desvantagem propriamente dita em relação aos demais que apareceram aqui nesse vídeo, é que os acarás discos realmente têm um preço bem mais elevado comparado com os demais que apareceram anteriormente. Se você quer criar acarás discos no seu aquário, se prepare aí para desembolsar pelo menos uns 60 a 70 reais no exemplar normalmente selvagem e sem tanto padrão de cor, mas o preço médio de um acará disco hoje no mercado, independente se ele é selvagem ou não, vai de 200 a 300 reais. Mas são peixes realmente fantásticos, vale muito a pena a experiência com os acarás discos e chamam bastante atenção por conta da sua morfologia, são bem arredondados e na maioria das vezes com colorações bem distintas umas dos outros, né? Um vermelho, o outro vai para um branco, como vocês estão vendo aí, que é o snow que chamam, né? Enfim, são muitas variedades que a gente acaba ficando muito louco e perdido entre elas. E nós vamos ficando por aqui com a imagem desse aquário belíssimo de acará disco. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aqui embaixo nos comentários se gostaram, deixa o like também. Não esquece de deixar sugestões para temas de vídeos futuros. Esse vídeo aqui, por exemplo, eu tirei de uma sugestão de um inscrito. Ele deu a sugestão, fui lá, acatei a ideia, aprimorei um pouquinho, mas tá aí, soltei o vídeo para vocês. Então, se você tem uma sugestão de tema, deixa nos comentários que eu vou estar me esforçando para ler e responder a todos vocês. Beleza, meus queridos? Tamo junto, é nóis, fiquem todos com Deus e fui!